dos desafios de saúde pública da atualidade. Segundo a OMS, a obesidade representa um acúmulo excessivo de gordura que representa risco à saúde. Existe uma estimativa de 2016 que mais de 340 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos apresentavam sobrepeso e obesidade. Eu trouxe esse gráfico aqui, que foi publicado em 2018, para mostrar como houve um aumento aí na incidência, na prevalência de obesidade nas crianças, né? Então, em 1970 para 2016, nas diversas regiões do mundo, esse número mais que triplicou. Quando a gente pensa no Brasil, a gente não foi diferente. O ENANI, né, o estudo de 2019, mostrou que a prevalência nos menores de 5 anos era em torno de 10%. Já nos adolescentes, 12 a 17 anos, no estudo ERICA, associado com doenças cardiovasculares, e a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 também mostrou uma prevalência em torno de 25%, 26% quando a gente soma sobrepeso e obesidade. E eu chamo a atenção para esse gráfico aqui de baixo, que mostra a estratificação em menores de 2 anos, por exemplo, em que a gente vê que o número é maior em comparação com 2 a 4 anos, o que mostra a gravidade, a evolução, né, de um problema que já existe e que tende a piorar. Quando a gente pensa no panorama atual, em relação, né, à OMS, esse Atlas de Obesidade, o Brasil está em 5º lugar entre os 42 países, com estimativa de alcançar mais de 1 milhão de crianças com obesidade em 2030. E quando a gente associa isso à pandemia de Covid-19, houve um rompimento das atividades diárias, na parte da alimentação mais hipercalórica, o isolamento social, a diminuição da atividade física, o estresse, tudo isso veio somar, né, ainda mais esses dados. A gente ainda não tem dados de quanto aumentou no Brasil, mas futuramente provavelmente a gente vai observar. Então, quando a gente pensa numa criança com obesidade, a gente tem que entender que aquela criança pertence a uma família, pertence a uma escola, a uma comunidade, a uma sociedade, e essa sociedade tem políticas de saúde pública. E tudo isso estão interrelacionados, né, e isso é dinâmico. Então, não adianta pensar individualmente naquela criança, a gente tem que pensar em que contexto ela está inserida. Quais são os fatores determinantes, né, da obesidade? Bom, existem fatores do início da vida, que daí vai desde o ganho excessivo de peso pela mãe, diabetes mellitus gestacional, a exposição ao cigarro durante a gravidez, se aquele paciente foi nascido PIG ou GIG, ou seja, pequeno para a idade gestacional ou grande para a idade gestacional, se houve amamentação ou não, isso é fator protetor. Entre os padrões alimentares, eu chamo a atenção para a questão da bebida adoçada. Tem criança que não mata a sede com água. É suco de caixinha, é suco, é guaraná natural. São bebidas que realmente são muito cheias de açúcar e isso realmente atrapalha, né, a perda de peso e a manutenção de um peso saudável. Os alimentos ultraprocessados, fast food, a ausência do café da manhã, padrão beliscador. Atividade física, a gente vê cada vez mais um entretenimento passivo com videogame, sedentarismo, a perda dos espaços públicos, né, para atividade física. E muitas vezes aqui na realidade do nosso estado a gente tem a falta da segurança, o sono fragmentado, de baixa duração, maior tempo de tela, então dorme tarde, come mais, acorda mais tarde, não faz atividade física. Isso vira um ciclo vicioso. Então, é uma condição multifatorial, é uma doença crônica complexa, afetada por diversos fatores genéticos e não genéticos. Quando a gente pensa nas complicações, sabidamente a gente pensa nas metabólicas, né? Hipertensão, diabetes, esteatose hepática, mas eu chamo a atenção para essa questão das psicossociais, né? A baixa autoestima, depressão, ansiedade, a insatisfação com a imagem corporal. Muitas vezes essas crianças sofrem bullying, então a gente precisa ter atenção a essa parte quando a gente está diante de uma criança e de um adolescente acima do peso. Como que a gente faz o diagnóstico? A nossa ferramenta é o IMC. Não é ótima porque você não estratifica o que é massa muscular do que é gordura, porém ainda é muito útil. E a gente utiliza em menores de 5 anos o gráfico da OMS, que além do gráfico do IMC, além da continha do IMC, a gente faz
o cálculo do Z-score. Então, diferentemente do adulto, para a criança eu preciso colocar no gráfico para poder ver em que estágio a criança está. Maiores de 5 anos, normalmente a gente usa o gráfico do CDC, do NCHS, mas também podemos usar o gráfico da OMS também. E aqui nesse gráfico a gente vai categorizar como sobrepeso quando o IMC estiver entre o 85 e o 95, e acima do 95 é obesidade. Como que a gente aborda? Então, eu trouxe esse artigo aqui da Academia Americana de Pediatria, de uma questão muito comum e séria quando a gente está diante de uma criança. A gente está falando com criança, com adolescente, a gente precisa ter empatia na hora de abordar a questão do excesso de peso, senão a gente afasta o paciente e cria uma imagem completamente errada. Então, eu costumo dizer que cada um é especial do jeito que é, e a questão é saúde, não é você criar uma coisa que vai afastar seu paciente. Então, a gente precisa, desde as escolas de medicina, falar sobre o estigma do peso, que não é uma abordagem mais áspera, mais rígida que você vai fazer com aquele paciente, que ele fique acompanhando com você. Então, isso realmente é muito importante. E também ensinar a família, né, daquela criança a lidar com o estigma do peso na escola, na sociedade, porque isso realmente faz diferença. Quando a gente vai fazer a anamnese e o exame físico, é importante saber como é que é a história da obesidade, né? Sempre foi acima do peso? Aconteceu algum fator predisponente? Está diante de alguma doença crônica? Às vezes o paciente usa risperidona, ajuda no ganho de peso, né? Então, história gestacional, foi amamentado, não foi, ganhou muito peso durante a gravidez. Os antecedentes familiares, aquela família tem hipertenso, tem pessoas que têm dislipidemia, como é que, às vezes, muito comum da gente receber filhos de mães ou pais pós-bariátrica, né, que já tem essa preocupação aí com a questão do peso. A questão dos hábitos alimentares, então é importante saber se faz comida em casa, como prepara. Às vezes o paciente chega e assim, é lanche de tarde, às vezes não tem acesso. Realmente isso faz diferença. O uso de álcool e drogas ilícitas pelos adolescentes. No exame físico, ficar atento se existem dismorfias. A gente tem a síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome associada à obesidade, né? O paciente tem mãos e pés pequenos, né? Tem a hipotonia ao nascimento, baixa estatura. Então, causa endócrina de obesidade, a gente tem o hipercortisolismo e o hipotiroidismo. Então, é aquele que está acima do peso, mas não cresce tão bem. Porque na obesidade exógena, ele cresce muito bem, até às vezes fica acima, e por isso, às vezes, é tratado como mais velho, porque é mais alto, né? Então, hipertensão arterial, acantose nígricas, estrias, sejam violáceas ou não, o hirsutismo pensando aí associado com uma irregularidade menstrual, pensando em síndrome de ovário policístico, se teve pubarca precoce ou não, muito comum. Então, meninas com pelos pubianos antes dos 8 e meninos antes dos 9, é precoce, muito associado à obesidade. Então, realmente, a gente precisa do encaminhamento e da avaliação nesse contexto. Pseudoginecomastia, a lipomastia, muitas vezes causa de bullying, né? Daquele paciente que vai à praia e não tira a camisa. O pênis embutido também, outra situação bem frequente com os meninos, existe um aumento da gordura suprapúbica e isso faz com que o pênis pareça menor do que o que de fato é. Tíbia vara, que é a doença de Blount, claudicação pelo deslizamento da cabeça do fêmur, sonolência pensando em síndrome da apneia obstrutiva do sono, e depressão e ansiedade. Como que a gente faz a triagem, então? Glicemia, glicada, dependendo se estão alteradas ou não, teste oral de tolerância à glicose. Lipidograma, transaminases, né, pensando aí em esteatose hepática, e no nosso ambulatório a gente faz a ultrassonografia de abdômen total também associada para ver se tem esteatose. Como vamos abordar? Então, existe pela Academia Americana de Pediatria também essa sugestão de estágios, né? No primeiro estágio, a prevenção, em consultório de atenção primária, em que você vai promover um estilo de vida saudável. Já se não tem resposta nesse estágio, passa para o estágio 2, em que você vai ter a associação com a nutricionista. Já no estágio 3, você, além da atenção primária, vai precisar aí de atividades, instalações externas para atividade física, vai passando de estágio em estágio. E no 4 é comigo, né, em centro especializado de obesidade infantil, com a equipe multidisciplinar com experiência, a gente vai avaliar farmacoterapia, se vai indicar para bariátrica ou não, mas existe esse caminho a ser seguido. Como vamos intervir? Tripé.
Mudança de estilo de vida é isso, é alimentação, atividade física e comportamento, e de acordo com a idade. Em relação à educação alimentar, eu gosto bastante, né? Isso é algo que a gente segue no nosso ambulatório por essa categoria de cores, né? Então, a gente precisa explicar para o paciente quais são os alimentos ultraprocessados, porque muitas vezes eles são ditos como alimentos de criança. Tudo isso aqui de criança, e não é, né? São alimentos ricos aí em gordura, em açúcar, que prejudicam o paladar da criança e realmente fazem com que a gente tenha mais e mais crianças com obesidade infantil. Então, existe essa categorização por cores, né? Sempre dando preferência aos alimentos in natura ou minimamente processados. E eu gosto bastante desses guias aqui, o alimentar para crianças pequenas e o alimentar para a população brasileira, que é muito rico em informação. Ele tem por idades, né, desde 6 meses, 9 meses, 1 ano, e eu escolhi esse daqui entre 1 ano e 2 anos para a gente observar o que seria a alimentação de uma criança ao longo do dia, né? Desde a amamentação, da fruta, da proporção da comida. E, além disso, ele vai mostrando de 6 meses até 1 ano como você não processa. Você pode cortar, você pode até amassar, mas nada de liquidificador, nada de mixer, né? E com 1 aninho já é para estar com a comida igual a da família, né? Cardápio familiar. E aqui no Guia Alimentar para a População Brasileira também existe, né? Pelos estados, né? Ele tem, pelas regiões do Brasil também você vai ter a proporção ali de legumes, verduras, carboidrato, proteína, sempre respeitando o que seria o específico para a idade. Atividade física, em média, em geral, pelo menos 1 hora de atividade física. E isso é importante, né? Levar para lugar aberto, para brincar, seja atividade física programada, quanto a questão da atividade de brincar mesmo, né? Tirar do sofá, tirar da frente da televisão, isso é importante. Então, não existe assim, qual é a melhor atividade física? É a que a criança gosta, é levar para lugar aberto, é levar para brincar. Limitação do tempo de tela é outra questão muito importante. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, em 2019, esse artigo aqui que menores de 2 anos, nem passivamente. Depois de 2 até 10 anos, 1, 2 horas por dia. E nos adolescentes, nada de virar à noite jogando, né? Isso é importante. Perto da hora de dormir, nada de telas, né? Porque isso atrapalha o sono. E nos menores, entre 2 e 10 anos, sempre com supervisão do que a criança está assistindo. Farmacoterapia. Então, o arsenal terapêutico é bastante limitado. A gente tem poucos estudos, né? Então, realmente, pela Anvisa, a gente só tem a liberação da liraglutida em maiores de 12 anos. Assim como a agência europeia, né, a EMA, que também só libera lira a partir de 12. E pelo FDA, a gente tem o Orlistat e lira acima de 12 e a fentermina a partir de 16. Scale for Teens foi esse estudo em 2020 que fez com que a liraglutida fosse aí liberada, né, em relação ao tratamento para obesidade. Foram estudados 251 adolescentes e a gente viu que o desfecho com o uso da liraglutida teve um impacto de menos 0,23 no IMC comparado com placebo. E o que a liraglutida faz? Ela é um análogo do GLP-1, que aumenta a saciedade e diminui também o esvaziamento do estômago. Claro que a gente usa farmacoterapia off-label também em alguns casos. O Orlistat é uma medicação que diminui a absorção da lipase hepática, entérica, na verdade, e você tem essa questão da diminuição da gordura no trato gastrointestinal. Um dos principais efeitos é a esteatorreia, e por vezes isso é um limitante do uso. Já a sibutramina pode ser usada em maiores de 16 anos, segundo a ABESO, mas sempre atenção aí com os efeitos colaterais, mas em geral é para adulto, para maiores de 18 anos. Metformina é uma medicação que é utilizada para diabetes tipo 2, mas a gente usa off-label para, às vezes, ter alguma melhora nessa questão da sensibilidade à insulina e, às vezes, em alguns casos, mesmo que discreto, a gente pode ter uma pequena redução aí do IMC. Entre outras medicações, a gente tem topiramato, fluoxetina, a lisdexanfetamina, que é para TDAH, não é para obesidade, e em estudo temos a semaglutida, né, que é o semanal, para realmente, talvez o ano que vem a gente já tenha estudos aí com a liberação, mas por enquanto ainda não. E a cirurgia bariátrica? No Brasil, ela é liberada para maiores de 16 anos, com IMC acima de 40, ou 35 com comorbidades significativas, como diabetes tipo 2, apneia do sono, esteatohepatite, pseudotumor cerebral,
com a concordância entre o responsável legal e a equipe multidisciplinar em centro de referência. Então, essas são as cirurgias. Normalmente o padrão ouro é o bypass gástrico, mas o que costuma ser mais realizado em adolescente é o sleeve. E além dessas recomendações, existem aqui alguns critérios, né, para a gente selecionar esses pacientes, que além do IMC, a gente também pode ter a questão da maturidade física, ou seja, o paciente já no estágio final de Turner, né, pelo menos o estágio 4 de puberdade, se existe um entendimento de que vai ser necessário um acompanhamento no pós-operatório, incluindo a suplementação de vitaminas e a compreensão dos riscos, né, e benefícios para os adolescentes. E, para finalizar, eu trouxe esse estudo aqui do Instituto da Criança de São Paulo. Foram 22 pacientes, né, com obesidade de 14 a 19 anos, foram submetidos ao sleeve, e a gente observou aqui que houve uma redução do IMC de 46,5 para 39, já depois de 2 anos pós-cirurgia, e as complicações metabólicas, né, aqui a resistência à insulina, medida pelo ROMA-IR, né, queda, assim como melhora da esteatohepatite, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, entre outros. Muito obrigada.